Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UCS Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre resiliência e sustentabilidade com os professores e pesquisadores que vêm aqui da Universidade de Westminster, que já estão aqui. Já está aqui o Giulio Verdini. Boa tarde, né? Um bom dia, boa noite para você. Também o professor Rafael Perini, que está aqui nos auxiliando, né, professor? E também faz parte aí dos projetos, dos trabalhos, dessa parceria com a Universidade, né, de Westminster, juntamente com a Universidade de Caxias do Sul, ao qual nos honra muito a presença de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E vamos começar aí com o nosso bate-papo, não é, Giulio? Falando sobre resiliência e sustentabilidade. Dá um panorama para a gente poder entender, né, para nós que somos leigos, entender um pouco do significado, né? O que significa isso? Okay, so I'm gonna speak English. I'm sorry for that. I cannot speak Portuguese yet, but I hope I will do it soon. And anyway, the topic of resiliency and sustainability has been discussed now for a while, especially sustainability. Because of course we are becoming aware that our model of development is no longer compatible with the limited resources that we have, environmental, social, economical, and so on. And so there is of course an idea that we need to change our system to a certain extent. But meantime, we are also discovering that it's not only about changing our system, but it's also adapting our system quite rapidly, because the impact of our model of development, especially in terms of climate change, means that we are now living an impact that is coming from changing climate, impact in terms of overheating, drought, but especially in this area we have seen heavy rainfalls and flooding and so on. So that means that we need to start thinking really seriously that we need to change our practice, also adapting to different conditions that we were not foreseeing before. So it's a new, paradigm that we need to face scientifically, from a societal point of view. I mean, all forces should join together to try to tackle this big problem of trying to be sustainable, reducing or changing our model of consumption, but also adapting to the problems that we are seeing today for the climate. O próprio caso deles estarem aqui em virtude, né, de eventos que nós tivemos no passado. Então, sim, a gente está sentindo cada vez mais, com muita intensidade e com uma frequência muito maior, esses eventos climáticos causados, né, pela ação humana. Então, esse é um dos motivos da vinda deles e dos estudos da Universidade de Westminster nesse sentido, das cidades estarem mais preparadas para isso. A gente viveu agora, né, Jorge, falando recentemente 40 dias de calores um momento de calor que nunca havíamos vivido anteriormente. Depois de toda aquela chuva, né? Agora o calor. Então, são eventos extremos que estão acontecendo com muito mais frequência e que é objeto de estudo, então, da Universidade de Westminster, do professor Giulio, nesse sentido, e que ele traz para nós, então, nessa colaboração interinstitucional para a gente seguir com pesquisas conjuntas, entendendo essas questões e tentando preparar melhor as cidades para isso, né? Certo. Ele comentou também algumas questões com relação à resiliência em si. Gostaria de entender um pouco mais sobre essa parte, porque nós já temos, né, diariamente as nossas questões humanas. E ainda temos também a questão climática para somar em cima dessa questão da resiliência e desse preparo para o futuro. So one of the aspects that is becoming obviously increasingly evident everywhere, not just in Caxias do Sul, is that we cannot keep going in the same way as we were used to do before. And then the problem is, of course, to identify what was not working in the past and therefore what we can change. Now, the easiest way to do it often is thinking that, for instance, through, technological intervention, through physical intervention, you can achieve some other aspect. For instance, there is heavy rainfalls, you can create pools, you can create better drainage system. I mean, these are important aspects, and we know that, and pretty much actually we know how technically we can do it through collaborative work somehow of different disciplines. But this is the topic that we are touching today in this collaborative research is a bit more, is beyond that. It's not only technological, physical transformation, it's also how organizations in cities
at the regional level, even national, how they work together to make sure they could work together to make sure that we are capable to tackle problems when they come up. Because we have seen that when there are problems such as flooding and so on, some of the problems that there is lack of coordination between different sectors in the administration, between sectors, between the administration and the civil society, between the administration and the communities and people that are mostly affected by it. So we call it, in short, collaborative governance. This is the biggest challenge, I think, for tomorrow. Essa é uma das partes principais que a gente já comentou aqui no outro podcast que nós participamos, justamente essa questão da governança. Eu gostaria de saber como é que está esse trabalho dessa pesquisa, porque justamente a questão política ela é crucial, né? É fundamental para que as coisas aconteçam. E a gente sabe que existe uma polarização também. Alguns ainda não acreditam que nós estamos com essa questão climática. A gente sabe muito bem, né, professor Rafael? Sim. Já conversamos sobre isso. This is not it's a difficult question in a way, because of course today the society is very polarized. There are different opinions on what and the trust in public policies basically. There has been, in the past, large reliance on community engagement. We have seen that in the West, for instance. But the problem of climate change is that it's a global challenge. It's something that is on top of us, and we cannot just solve it with, little intervention. Sometimes it requires strong intervention. So it requires basically strong public policies that can help to steer the process towards more climate resilient cities. And so the crucial issue is how you engage those communities that somehow are not believing into that. They don't want to change their own behaviors, their own attitudes. How you create the condition of trust and the condition of full engagement to make sure that they can be part of a common vision. So I think the big challenge today for government is to being able to create a common vision where people can feel comfortable and can give it away something in exchange for security, for resilience, for happiness, for well-being. These are new values, and that we need to sort of promote, because if we are keeping old values, like individualism, staying in our own backyard, we might have a big landslide, and that's not going to be happy for us. E como é que está esse engajamento, né? Como é que, na Europa, como é que está esse engajamento? Como é que vocês estão percebendo? Diferente da gente aqui no Brasil, isso está mais forte? Europe now is in difficult situation. No Brasil também, acredito, né? The world now is very complicated. Sim. Because unfortunately we should be focused on climate change, we should be focused on those kind of challenges, but we are investing our time and resources in other priorities which have nothing to do with these big challenges, and they have to do with tensions and geopolitical tensions, as we know very well. So in this situation, it's of course very difficult to convey messages, to implement policies, but it's also true that we need to sort of go at the level of cities to understand what's happening, because at the level of cities there's lots of innovation taking place, and there are cities that are doing well. There are best practices, of course, with problems encountering and trying to cope with this. We have seen examples of, yesterday possibly you have talked about decarbonizing entire provinces, like the case of Italy that was shown. There are cities that are belonging to this program where they test policies of climate resiliency with the engagement of communities. So I would say the panorama is very articulated and very diverse, but at the local level there's a lot of innovation, especially because there is also a demand from people increasingly, and from the youth in particular, to try to change things. I think the change of values will really rely on how the youth and the young people would be able to push public policies to change. Todos os trabalhos que a gente tem tanto de mestrado, doutorados, as introduções dos trabalhos são que a vida acontece na cidade, né? Então o ser humano comum, a vida dele acontece na cidade. Então o que o professor Giulio está trazendo que é isso, nas cidades, no nível mais baixo, na cidade está sendo feito muita coisa boa. Então, sem precisar depender de grandes ações de cima para baixo, né? Sim. Então, a sugestão do professor é exatamente isso, manter essa
visão de resolver e atacar questões no nível municipal, e aí sim, principalmente buscando a cooperação e engajamento dos jovens, que é aí onde a gente vai conseguir ter uma mudança cultural, uma mudança de pensamento. Porque geralmente quando a gente fala no meio ambiente, a gente tem justamente essa visão, né? Como é que eu vou fazer para cuidar das geleiras que estão derretendo? Isso. Mas tem a questão local, por exemplo, uma prefeitura, uma obra que vai ser realizada no meu bairro, na minha cidade. Como é que está sendo vista isso, né? Está dentro dos conformes. Eu acho que entra a questão da sociedade, da população. E aí eu gostaria também de engatar, professor Rafael, a questão do jovem que ele comentou, como é que ele está observando, e a tecnologia, né? Nos auxiliando ou não, porque nós temos também as fake news, a gente tem uma série de questões. Como que ele observa esses pontos, esses 3 pontos que eu coloquei? Again, it's it's not easy to generalize, but of course there are tendencies about conspiracy theories that does not help to set up policies. For instance, whenever we talk today about low carbon neighborhoods or low traffic neighborhoods, actually in England, 15-minute cities, which are all concepts about trying to restructure cities in a more sustainable way, there's a lot of resistance coming from some sectors of the society. But I have to say that in that sense there is also the need for the public policy to do something more. So just not to kind of impose regulations, but also to provide opportunities, hope, development aspect. And so that's where you can get people engaged and involved. And then if you have that, then the conspiracy, the fake news, those might disappear. But if you don't offer a perspective of change and hope, and you just impose regulation and limits, people would not buy in. And the youth, can do something, can push the boundary, but then you need a wider sector of the society to be part of the process of the social transformation. So that's, I think, the tricky part. There is, for instance, a correlation between those who are denying climate change today from people that are living in areas where traditionally they are lost their privilege. Those people are living in the industrial areas, they are living in the countryside, they are living in small provinces, they're not living in London, Paris, Madrid, the capital city. So they're living in those gray areas around. If you impose to them only regulation, they will deny climate change. So that's something that we haven't faced yet. And so... Professor, olha, passa rápido o tempo, a conversa. Quero lhe agradecer, né, pela participação. E o que está achando da nossa cidade, da nossa universidade? Já tinha vindo para Caxias do Sul, para a UCS, não? Primeira vez? Thanks, first of all, thanks to you for inviting, and it's been very nice to talk, actually, and to reflect on this issue. But and for me, on a personal level, it's been such a big pleasure to come back to Caxias do Sul after 20 years. Opa. I was here in 25. I came because at that time I was a PhD student, a doctoral. I was doing my study in Italy, but then I got a scholarship to come to study in South America, in Montevideo. And through that, then I traveled all around, and I was curious to see Caxias do Sul because of the connection with Italian migrants and so on. Because I was studying, by the way, communities of migrants in Uruguay from a regional economic perspective. And so I decided to travel and to visit the city. So it's really a great pleasure to be back with this project today and to discover new friends. Estamos tendo, né? Sim. Uma semana muito produtiva de atividades excepcionais na universidade, com um público participante. Acho que isso também é muito importante, poder compartilhar essas informações como uma instituição comunitária como é a Universidade de Caxias do Sul, né? E essa troca de conhecimento, claro, né? Essa parceria para nós aqui é muito importante para reforçar a questão do que está acontecendo no planeta, né? E é super importante a participação deles aqui no Brasil, em Caxias do Sul, e principalmente na Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Rafael. Bom, vai ficar aqui, né? Mais um pouquinho. Vai seguir aqui mais um pouquinho. Nós vamos a um rápido recadinho e já voltamos com o UCS Play Podcast. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UCS FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UCS FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui.
UCS FM, conectada com o que move você. Estamos de volta com o UCS Play Podcast e agora nós vamos falar com a professora e pesquisadora Luz Navarro. Muito obrigado pela sua presença aqui no UCS Play Podcast. Muito bom recebê-la aqui na Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. I'll go to English. Thank you for having me here today. It's a pleasure to try to explain a bit the project that we are working together with the colleagues in UCS, Rafael and Ana Cristina. And we've been hosted incredibly by everyone here. And yes, we are very, very happy to be in Caxias. It's my first time in Brazil as well. And yes, I'm having a really, really amazing time, both in terms of the work, but also in terms of socialization here and enjoying the city and the food. It's been a really, really great experience. Que bom. Professora, vamos falar sobre o seu projeto, um projeto bem interessante, né, que tem muita relação aqui com Caxias do Sul. Gostaria que você falasse para a gente, né, e explicasse o que é o projeto, como que ele funciona, essa parceria. The project is based on the collaboration that was actually signed like a year ago between our university, the University of Westminster, and UCS. And we met in London and we realized that we had lots of common interests. There was a call around June, and we decided to work together on the issues related to the floods and the landslide that had happened in 2024, May, and the impact that this had had in Caxias, the region, but in Caxias, and to understand how processes of urban governance, so both how the government, between different sectors of the government, but also the government with the residents, could collaborate together to be better prepared to face these challenges that are going to be more frequent and even more unknown in the future. So the idea was to try to get small funding to do a series of workshops here with stakeholders or key actors that have a leading role in facing these challenges together. So the local government, of course, the city and different departments, this type of horizontal governance within local government, but also vertical, so also understanding how different sectors of the government, so the state government, federal government, aligns with national frameworks and can coordinate better with the local government. How can these processes for better collaboration be improved? And also understanding how this can incorporate different voices, civil society and businesses, organizations that also have a key role in working together and collaborating together with local government to be better prepared and be more resilient in the face of increasing severe weather events, but also understanding how this governance can be more collaborative and engaging with local residents, and how this communication between local government and residents can be more efficient. A ideia, né, surgiu de uma colaboração com a Universidade de Westminster e a Universidade de Caxias do Sul no ano passado. Então, elas participaram de um edital que o governo federal, como é similar ao nosso CAPES e CNPq, eles submeteram um projeto para esse governo federal e conseguiram fundos para fazer essa pesquisa de campo em loco aqui na região de Caxias do Sul. O que chamou atenção, aí discutindo entre nós, né, chamou muito atenção a questão dos deslizamentos e dos alagamentos, né? Então, nesse sentido, a gente identificou uma comunidade específica, que foi Galópolis. Então, o projeto está também trabalhando nesse sentido. E a ideia é entender como os entes que participaram naquele momento crítico que vivemos aí em maio de 2024, como foi essa colaboração. E, nesse sentido, o trabalho visa também entender o que foi feito e, com isso, preparar e conseguir mais material e estruturas para definir o que pode, quais foram as melhores práticas e o que pode ser implantado. Então, tivemos na Prefeitura de Caxias uns workshops, que a gente chama, com vários entes do Serviço Público Municipal, trabalhando, então, sobre o que aconteceu, então, ouvindo
Com a parceria. Com a parceria. Sim, eles participando, eu fazendo uma mediação, intermediando a dinâmica do workshop. Então, a gente teve em torno de 60 pessoas de todos os setores da prefeitura participando, conversando conosco e trazendo as demandas, o que aconteceu, as dificuldades, os desafios. Então, a gente fez uma coleta então, de dados, que a gente chama, como metodologicamente falando, fizemos uma coleta, tem uma metodologia específica do projeto com perguntas específicas a serem feitas. Até foi rápido essa... 4 horas de workshop. Poxa vida. Isso, foi um workshop bastante intenso. E também tivemos uma participação de Moçambique, que foi eles têm uma experiência de desastres climáticos e foi compartilhado, então, no início da reunião, a gente iniciou uma parceria mediada pelo professor Giulio, a professora Luz, com o World Food Organization, que é a Organização Mundial para a Alimentação, e com as prefeituras de Moçambique para fazer esse trabalho em conjunto. Agora, essa experiência com Moçambique em desastres climáticos reforça, né, a questão do clima no mundo. Sim. Para algumas pessoas né, que ainda não acreditam, como a gente já conversou anteriormente, eu acho isso muito importante para que se possa fazer esses trabalhos de pesquisa e divulgar, principalmente, como a professora falou, na questão do governo, né, ter essa consciência. Eu quero perguntar sobre a pesquisa, né, da colaboração entre os governos, né? Como é que vocês perceberam o trabalho que foi realizado entre, né, os governos e instituições, que é o trabalho de pesquisa, mas como é que ele foi visto isso efetivamente? We are still working on this, and it's too soon to really understand the processes that happen. So, because the aim of the project is to understand this. But one thing that I want to say about the workshops is that the idea of the project is to find a methodology, a framework that can use the case of Caxias as something that other places can learn from. So this project aims to be replicated in other similar contexts. And the other thing that I want to add about the methodology is that we not only focus on understanding the problems or understanding what didn't work or the main challenges. We look at these things, but we also want to understand the positive things, the opportunities that are already in place that we can use to move forward, the signs of positive change. And this is also very important because in the face of this type of events and disasters, we also need to find those things that can join people together, that those things that are already working, those practices that can be even expanded. And I think this is important for people to understand that many things don't work and went wrong, but there are other things that are starting to change or that they have always been there and we can make them stronger. A gente não pode ainda generalizar e tipo, passar informações porque a pesquisa está realmente no início. Né? A gente está no início da pesquisa. Mas a ideia é essa, buscar também essas boas práticas, coisas que já estão funcionando, que já funcionaram e que podem ser escaláveis, né? Que podem ser o exemplo de Caxias. Acho que isso é uma grande contribuição que eles estão trazendo para nós em nível internacional, com uma metodologia validada, o exemplo de Caxias se tornar um modelo, que a gente uma forma de análise, para que com isso possa se criar um modelo de governança nesses problemas, nessas situações de emergência climática. Por que a Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a mídia, né, chegou até eles? Como que foi escolhido? Porque afinal de contas o mundo está com a questão ambiental direto em vários pontos. Mas por que da Universidade de Caxias do Sul, enfim? We had a connection. Our universities had signed an agreement. And we were talking and we realized that we had lots of common research interests and things that we would like to explore together. And then the floods took place, and Caxias was a city that was the most affected in the entire region. And it was not only the floods, it was also landslides. So there was a multidimensional aspect of, the disaster. And there's always been a very good understanding, which is also important when you do research, international collaboration. That is why we thought there is a good opportunity to do something
that is meaningful and that can have an impact in Caxias, but also in other similar contexts. A professora Ana Cristina Facnelli tem essa conexão. Está aqui nos acompanhando. Né? Tem um aluno, colega nosso do doutorado, que acabou de doutorar, o Vinícius Ribeiro, que está em Westminster. Então já existe uma relação interinstitucional antes deste projeto. Então a professora Ana trouxe essa parceria. Sim. O Vinícius, que é agora o doutor Vinícius, é o nosso colega que está em Westminster, fez o projeto junto com o professor Giulio também. E aí, nesse sentido, durante esse ano ocorreram os eventos e se sentiu essa possibilidade de trabalhar isso. Inclusive o fundo, né, professora, o fundo foi para eventos climáticos, para países em desenvolvimento. Então esse edital ele era direcionado nesse sentido. Então nesse sentido se criou então esse projeto para trazer então foi uma boa oportunidade, né? Sim, foi uma oportunidade de trazer um projeto de pesquisa junto com as duas universidades em função dessa e também por Caxias ser uma cidade que ela não segue aquelas características tradicionais de Brasil, né? É uma cidade média, bem desenvolvida, mas que sofreu muito com os eventos. Então também é um caso interessante de ser estudado. Eu sei que essa pesquisa, ela é uma pesquisa que está ainda em fase, está no início, não termina, ou se terminar ainda, né, os problemas climáticos vão continuar. Eu gostaria que a professora nos dissesse até esse momento quais foram um ou dois pontos positivos da pesquisa que vocês já perceberam, enfim, que diante desse trabalho vocês viram, poxa, isso aqui é positivo, foi legal, dá para aplicar já. One of the positive things that is coming is that this is a theme that is very, very relevant for local government and for the different, let's say, public workers. Everyone is very, very invested and affected, and it's something that really matters. And I think this is something that we sometimes forget, but when people care about things and are really something that touches them, it's easier, let's say, to make the change that we need. So first, I think that one thing that I noticed yesterday, that people, the workers of the local government, they want to change. They want to move things. They realize that there is an urgent need to adapt better Caxias in different aspects. So it's a multidimensional, climate change is multidimensional. Like Professor Giulio mentioned before, it's not just upgrading the infrastructure or just about being better prepared economically, but also there needs to be a change of attitudes and a change of behavior. It is clear that there is this change that people want to push. There are things that are happening, and when the disaster happened, there was we could see that there were initiatives like the community kitchen to help others. There was even from the private sector, there were initiatives to help. It was the communications company. So there are things that are already in place that are really powerful and that can help this change move forward. Aí dois pontos que ela trouxe bem práticos, que foram as cozinhas comunitárias, que se formaram logo em seguida em função da não possibilidade de cozinhar todos os alimentos que eram recebidos. Então, as pessoas recebiam feijão, arroz em sacos e não conseguiam cozinhar porque não tinham cozinhas, estavam alagadas, estavam sem casa. Então, as cozinhas comunitárias, ela viu como uma questão bem importante que aconteceu. E a outra, do setor privado, só a questão das companhias telefônicas, que no momento de crise tivemos linhas cortadas, antenas derrubadas. As companhias telefônicas abriram as suas antenas para qualquer operadora trabalhar com qualquer antena. Então isso é uma colaboração que veio da iniciativa privada, que naquele momento não pensou em concorrência. Isso a gente não sabe, até vinha a informação lá. E eles liberaram então essas linhas telefônicas, as antenas, qualquer operadora. Então a TIM usava da Claro, a Claro usava da TIM, onde funcionavam antenas, estava permitindo a comunicação. Então isso é uma iniciativa privada que chamou bastante atenção também. Que legal. Professora, quero lhe agradecer pela participação aqui no UCS Play Podcast, passa rápido, não sei se gostaria de deixar alguma mensagem, mais alguma informação, estamos aqui à disposição, mas já agradeço pela participação aqui no nosso programa. Thank you, obrigada for having me here, it's been a pleasure.
We could keep on talking about this for hours. Actually, it's a very interesting theme that we are all passionate about, and I hope we can manage to actually work together and produce something that has a lot of value for not only Caxias or Brazil, but for many other similar contexts. Uma boa estadia aqui no Brasil, uma boa estadia aqui na nossa universidade, aqui na nossa cidade. Né? Curta bem, seja bem-vindo e até a próxima. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, professor, né? Rafael Perini também, a prof. Ana Fachinelli, aqui o Giulio, que participou antes, também muito obrigado, né? E até uma próxima aqui também no UCS Play Podcast. Ficamos aguardando vocês por retorno, né? Obrigado pela oportunidade. Você acompanhou mais um UCS Play Podcast. Não deixe de nos assistir no YouTube, também no Spotify, ou nos acompanhar nas redes sociais no @UCSPlay, certo? Deixe seu recado, compartilhe o conteúdo, enfim, deixe a sua mensagem aí pra gente. E você nos acompanha também na Rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo UCS Play Podcast.